Pois é, pessoal. Às vezes o STF tenta passar uma imagem de todo-poderoso, de que não sente as críticas, o impacto, de que não sente a pressão. Mas parece que não é bem assim, não. Parece que eles estão sentindo e estão sentindo a pressão com força. Duas matérias específicas mostram que a pressão que veio do The Economist e de outros jornais internacionais sobre os excessos e abusos do Supremo Tribunal Federal estão dando resultado. Ou seja, eles sentiram sim, sentiram, tanto é que sentiram, que estão rachando entre si, ou seja, estão começando a questionar a supremacia do Alexandre de Moraes. Olha só, com as decisões do Alexandre de Moraes, o Barroso saiu em defesa do Moraes, criticando a revista The Economist, partindo para cima, mostrando que há um alinhamento nítido entre Barroso, Flávio Dino, Alexandre de Moraes. Mas os demais ministros do STF estão confortáveis com essa situação? É sobre isso que eu vou falar com vocês e mostrando que não está bem assim. É bem provável, daqui a pouco, da gente começar a ver alguns rachas e algumas tretas dentro do próprio STF. Bora começar? Vamos lá, vamos começar com a matéria da Revista Oeste. Só não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante, tá? Então, só dá uma força pra gente aí no canal. Nossa meta é bater 2 milhões de seguidores, eu sei que a gente consegue mostrar que nós, conservadores, ainda estamos aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, matéria da Revista Oeste, né? Para não dizer que não falei das flores, o STF sentiu. Ministros comentam crítica internacional sobre excesso do STF. A publicação da revista britânica The Economist e questionamentos no exterior geram desconforto entre integrantes da corte. Ou seja, é nítido que eles estão incomodados. Também saiu uma matéria aqui do Estadão que diz o seguinte: o STF não pode desprezar críticas internacionais sobre o poder excessivo, né? É o que é o título da matéria. Ou seja, o STF sentiu, tá? O STF começa a receber críticas no plano internacional e começa a entender que se eles não se mobilizarem, né, para mudar o posicionamento deles, cada vez mais eles vão perder, né, a credibilidade e a imprensa do lado deles. A matéria da Revista Oeste, ela chega a citar o seguinte, ó: ministros do Supremo Tribunal Federal afirmam que a Corte não pode ignorar as críticas internacionais sobre a condução do inquérito do 8 de janeiro, segundo a apuração do jornal O Estado de São Paulo. A revista The Economist afirmou que o judiciário brasileiro funciona como um sistema de juízes com poder excessivo e destacou o ministro Alexandre de Moraes como um juiz estrelinha, né? Um juiz estrela. O The Economist também alertou que a Corte pode aprofundar sua crise de confiança se não levar ao plenário o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. E aí saiu uma matéria do The Economist, nítida, né, demais as críticas, dizendo que o Bolsonaro não terá um julgamento imparcial. Que o Bolsonaro terá um julgamento parcial se acontecer na primeira turma, uma vez que só foi indicada por petista, e que o Brasil se afasta cada vez mais da democracia. É o Brasil que a gente tem hoje, né? Vamos lá, vamos falar de questão internacional, vamos falar de Harvard. É o seguinte, matéria do Globo, tá? A Harvard está passando uma briga aí pesada com Donald Trump. Posicionamento firme de Harvard contra Trump mobiliza doações em apoio à universidade. A matéria do Globo, tá? Progressista. Durante 2 décadas após se formar em Harvard, Samuel Graham nunca doou para sua alma mater. A universidade de 388 anos representa o elitismo. Segundo ele, dar ainda mais dinheiro para a escola mais rica do mundo não condizia com seus valores. Abre aspas, porque eu deveria doar para esse lugar que tem bilhões de dólares? Ele se perguntava ao receber pedidos de arrecadação. Seu sentimento mudou essa semana, depois que a universidade rejeitou uma série de exigências do governo Trump.
Cara, essa galera progressista é nojenta, tá? Vamos entender o porquê. É o seguinte, a Harvard é uma das universidades mais ricas do mundo, mesmo. Tem um potencial econômico gigantesco. Mas tem uma linha de esquerda, é a PUC, né? Rica, é a PUC do primo rico, tá? Lá nos Estados Unidos, lá, é a PUC de lá. Porque, assim, militante, pró-Palestina, pró-Hamas, anti-Israel. E aí o que o Donald Trump queria era, olha, eu tenho exigências, eu mando dinheiro para Harvard e eu tenho exigências. Aí a Harvard falou, eu não vou cumprir suas exigências, eu não vou acabar com as políticas antissemitas que tem aqui dentro da Harvard. Ou seja, nós vamos continuar falando que Israel é isso, aqui, nós vamos continuar falando mal de Israel. Beleza, o Donald Trump falou, então, já que é assim, eu vou cortar o financiamento de 2 bilhões para vocês. E o Donald Trump pode fazer isso? Pode. É ele que comanda o governo, ele é o presidente da República. Então ele cortou o dinheiro. A Harvard falou, tá bom, 2 bilhões, tá, não vai mudar a nossa vida não, nós somos ricos. Não vai mudar. Só que aí, o Donald Trump entendeu, e o cara é estrategista pra caramba, que a maior parte do dinheiro que entra para Harvard não são os americanos que querem fazer Harvard. Não são os americanos que estão na pilha de Harvard, mas não, Harvard já era, já acabou aquela ilusão de Harvard. São os estrangeiros que querem fazer Harvard. Pois é, o que o Donald Trump fez? Tá bom, não vou liberar estrangeiro para vir estudar aqui mais em Harvard. Acabou. Estrangeiro não vem para cá para estudar em Harvard mais. Agora a Harvard já está começando a sentir. E aí o impacto já está começando a aparecer, tá? Vamos ver o final dessa história. Mas assim, nessa briga entre Trump e Harvard, e eu já até fiz curso em Harvard, mas entre Trump e Harvard, eu torço pelo Trump. Porque realmente a Harvard é um antro progressista igual a PUC aqui no Brasil, tá? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, viralizou de novo na internet, depois que o Lula deu asilo para a ex-primeira-dama do Peru, viralizou na internet um trecho de um depoimento do Léo Pinheiro falando que o Lula mandava pagar provas da Odebrecht de propina para o PT. E aí, meu amigo, tem um caso aqui interessante. Encontro com o presidente, junho. Bom, isso tem anotado na minha agenda. São vários encontros, onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através do João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari com você? Se tiver, destrua. Ponto. Foi. Acho que quanto a isso não tem dúvida. Quanto a isso, não tem dúvida. Por que eu quis mostrar essa prova aqui para vocês? Cara, não existe prova maior do que tudo aquilo que foi exposto nos processos da Lava Jato do Lula. Então você vê um monte de petista mentindo. Ai, não existia provas contra o Lula. É mentira. É mentira. Se isso aqui não é uma prova, porque a delação do Mauro Cid, viciada como está, é uma prova contra o Bolsonaro. Agora, se essas delações aqui, que não chegam nem perto da forma que o STF está fazendo, não são provas, né? É o tesoureiro, Léo Pinheiro, tesoureiro, dizendo, não, eu, através de João Vacari, eu mandava propina para o PT, o Lula sabia e mandou destruir as provas. Tá. Eu vi um trecho de um vídeo essa semana, né, do Vitorino, e ele diz o seguinte, olha, uma coisa é o crime, outra coisa é o processo penal que tenta punir o crime. Esquece o Lula, esquece o PT. Teve um caso de um médico, e ele citou isso, teve um caso de um médico em que o médico, ele dopava e abusava das mulheres durante
os procedimentos. Isso aí ficou notório, público e conhecido, não me lembro o nome do médico, tá? E aí, o processo aconteceu a mesma coisa. O que aconteceu? Entenderam que não era em Santos que o processo tinha que correr, anularam o processo e mandaram para outro lugar, porque não era para correr naquele lugar. Mandaram todas as provas, todos os documentos para outro lugar. Não deu tempo, o processo prescreveu, o médico está livre, leve e solto e continua trabalhando perfeitamente. Agora a grande pergunta é, o cara abusava das mulheres dentro do consultório e ele, por causa de questão processual, não é inocente do ponto de vista absolvido. É inocente do ponto de vista da presunção de inocência, né? O mesmo que o Lula também tem direito. E o mesmo que o Bolsonaro tem que ter direito. E não está tendo. Mas vamos lá. Você levaria a sua mulher para esse médico atender? Porque esse médico não tem condenação. As provas foram muitas. Mas por questão processual, esse cara não tem condenação. Você levaria a sua mulher para esse cara atendê-la? Não. Não levaria. Então esse cara teria que, no mínimo, ter a reprimenda social. Mas por que no caso do presidente do Brasil, o cara pode voltar a ser presidente do Brasil? É, no mínimo, muito estranho, né? Pessoal, vamos falar de livre mercado agora, ou melhor, de mercado livre. De Milei também. O que acontece? O Milei, ele é um liberal. O cara entendeu que as empresas, para querer estar na Argentina, vão se tiver investimento. E o Milei tem projetos bons ainda na questão da redução de impostos. Olha a matéria da Gazeta do Povo. Milei defende decisão do Mercado Livre de fugir de Estado com impostos elevados. Olha só isso aqui. O presidente da Argentina, Javier Milei, usou suas redes sociais para apoiar a liberdade econômica e criticar a alta carga tributária imposta por governos locais. Nesse domingo, Milei destacou a decisão da empresa de origem argentina, Mercado Livre, que optou por transferir a sede nos Estados Unidos do estado de Delaware para o Texas após o aumento dos impostos, né? O Delaware aumentou os impostos, Texas ofereceu taxa melhor, a sede do Mercado Livre correu para o Texas. A informação publicada inicialmente pela imprensa dos Estados Unidos foi compartilhada pelo presidente argentino em sua conta na plataforma X com a frase "votar com os pés", uma expressão usada para descrever o movimento de pessoas e empresas que escolhem onde moram ou atuar com base nas condições econômicas e políticas mais favoráveis. Pois é, e é isso, cara. O Milei está fazendo história na Argentina, enquanto nós estamos aqui sendo humilhados, né, pelo governo atual, aí pelo governo Lula. Isso é que é a verdade. Vamos falar agora de El Salvador, pessoal. Importante isso aqui. Olha só. Bukele faz movimento estratégico com proposta ousada a Maduro. Pois é, Bukele fazendo proposta para Maduro. Pode isso, Arnaldo? Vamos explicar? Vamos lá. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofereceu neste domingo uma troca inédita ao ditador venezuelano. Nicolás Maduro repatriaria 252 venezuelanos detidos em seu país em troca da libertação de número idêntico de presos políticos e encarcerados na Venezuela. Em uma mensagem publicada em sua conta oficial no X, Bukele assegurou que todos os venezuelanos sob custódia salvadorenha foram presos no âmbito de uma operação contra gangues com o trem de Aragua pelos Estados Unidos e não por razões políticas. Abre aspas. Ao contrário de você, que tem presos políticos, nós não temos presos políticos, escreveu o mandatário salvadorenho, reagindo-se diretamente a Maduro, né? Dirigindo-se diretamente a Maduro. A oferta de Bukele se enquadra em declarações prévias do ditador venezuelano, que expressou em várias ocasiões seu desejo de que os migrantes venezuelanos retornassem ao seu país, em liberdade. Bukele afirmou que os detidos em El Salvador enfrentam acusações graves, incluindo assassinatos e violações, e que alguns foram presos em múltiplas ocasiões antes de serem deportados pelo governo de Donald Trump. Em contraste, sustentou que os prisioneiros políticos venezuelanos não cometeram nenhum delito e estão encarcerados por terem se oposto a você e suas fraudes eleitorais. Olha só, o Bukele
é um cara literalmente estrategista. Isso é fato. O que o Bukele está buscando? O Bukele, ele quer expor para o mundo, né, quem é o Maduro de verdade. Então, ao questionar o fato do Trem de Aragua, que é uma facção criminosa perigosíssima, está sendo deportada para os Estados Unidos, o Bukele disse o seguinte: olha, você quer de volta seus criminosos? Beleza, liberta os cidadãos honestos, de bem e que são só opositores políticos das prisões, que você é um ditador. Você está prendendo figuras aí por se oporem a você politicamente. E ao fazer isso, né, o Bukele chancela a manutenção dos presos venezuelanos lá em El Salvador, deportados pelo governo norte-americano, né? E aí o Maduro começa a subir o tom um pouquinho com o Bukele, mas sabe que não tem coragem de fazer nada, não tem coragem de comprar qualquer briga com o Bukele, porque se ele encostar em El Salvador, ele está encostando também nos Estados Unidos, no governo norte-americano, né? Vamos lá, pessoal. Por que a esquerda está definhando no Brasil? Por que a esquerda progressista, apesar de estar no poder hoje, a população não se identifica com a esquerda mais? A população não está, né, em sintonia mais com as ideias, com a mentalidade de esquerda. É o seguinte, talvez o número de católicos, cristãos no Brasil influencie muito isso. É por isso que eles odeiam tanto os cristãos. É por isso que a esquerda odeia tanto os cristãos. O número de católicos cresce no mundo. O Brasil segue sendo o país com mais fiéis do mundo. A Secretaria de Estado do Vaticano divulgou 2 relatórios no mês passado que apontaram para um crescimento do número de católicos no mundo. Os dados são do Anuário Pontifício de 2025 e o Anuário Statisticum, está em latim, hein? Ecclesiae de 2023, elaborado pelo Escritório Central. Segundo o documento, a população católica global cresceu 1,15% entre os anos de 2022 e 2023, chegando à marca de 1,4 bilhões de pessoas em todo o mundo. É por isso que a gente está vendo uma onda hoje, né, de queda do progressismo, de queda do esquerdismo no mundo, porque os católicos são conservadores. As pessoas que têm uma visão cristã são mais conservadores. E aí, né, agora com a morte do Papa, a gente torce muito que entre um católico mais conservador. Temos que até levantar uma hashtag, né? Frei Gilson para o próximo Papa, né? Para ser o próximo Papa aí, né? Mas assim, a gente vê que se a Igreja Católica não perder os seus laços, como ela perdeu com o Papa Francisco, que para mim, apesar de tudo, foi vergonhosa a atuação do Papa Francisco, se colocar alguém com pulso firme agora, o mundo dá uma guinada boa, porque realmente o catolicismo é uma potência mundial sem precedentes, né? Vamos lá. Ai, Brasil sendo Brasil, né? Tá a vaquinha magra aqui ainda representa isso, né? Terreno da maior fábrica de vacinas do Brasil ainda é só mato, apesar de 1,2 bilhões gastos em 16 anos. Concebido para se tornar a maior e mais moderna fábrica de vacinas e medicamentos da América Latina, o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, se resume hoje aos alicerces de 46 prédios, onde deveriam estar sendo produzidos 120 milhões de frascos de imunizantes por ano. Em lugar do centro de excelência, o terreno de 580 mil metros quadrados serve de pasto para cerca de 40 bois e vaca. Equipamentos comprados em 813 milhões estão encaixotados desde 2018. A conclusão da obra, prevista para 2028, ainda depende de 5,4 bilhões e enfrenta investigações do TCU. Para onde que vocês acham que esse dinheiro foi? Né? Já gastou 1,2 bilhões, só fizeram os alicerces, ainda vai gastar 5,4, é a previsão. É óbvio que se for dar continuidade, não vai ser 5,4 não, vai gastar no mínimo 15 bilhões aí. Cara, o Brasil é isso, é por isso que essa porcaria de país não vai para frente, porque a gente não sabe escolher, a gente escolhe mal demais, né? A gente escolhe mal demais.
Vamos lá, vamos falar de anistia um pouquinho. Matéria da revista Veja. Projeto da anistia impõe a primeira grande prova de fogo ao presidente da Câmara. O enigma que domina a pauta política no início de 2025 ainda não foi desvendado. Petistas garantem ter obtido de Hugo Mota o compromisso de que o salvo-conduto aos vândalos não encontrará guarida em sua gestão. Vândalos. Ó, escuta. Vândalos. Vândalos. Não são golpistas, são vândalos, né? E nem todos. Por isso que precisa da individualização da pena. Tinha muita gente lá dentro pedindo para o pessoal não depredar, não quebrar, falando em infiltrados, apontando o dedo, filmando. Nunca foram ouvidas essas pessoas. Não deram a mínima atenção. Foi só um tribunal de exceção querendo pegar, né, os bolsonaristas. Nós acabamos com o bolsonarismo. Ainda bem que ninguém nunca disse isso no Brasil. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nunca ninguém disse isso, né? Segundo o presidente do TSE, do STF, nunca ninguém disse isso. E o Hugo Mota vai passar por pressão. Porque agora, parlamentares e familiares do 8 de janeiro, né, dos presos do 8 de janeiro, pretendem iniciar uma greve de fome chamada Greve Glauber Braga, para sacanear ainda, usar o nome do cara de esquerda, né? Ou seja, se ele cedeu para o Glauber Braga, que fez greve de fome, imagina os familiares dos presos, né, do 8 de janeiro, e os deputados lá dentro. O deputado Gustavo Gaia falou que está disposto a entrar lá e fazer greve de fome. Era o mínimo que todos esses deputados deveriam fazer. Não passo pano para deputado, não. Era o mínimo que esses deputados deveriam fazer, porque foi pela confiança e a credibilidade nesses deputados e no próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro não concorda que ele tenha que fazer, o cara está com a saúde super debilitada, mas no mínimo, cada um, deputado e senador que entrou recebendo voto de conservadores, de bolsonaristas, deveriam entrar naquele Congresso, travar tudo, fazer uma greve de fome, né, até que o projeto da anistia fosse pautado, votado. Era o mínimo que eles poderiam fazer. Era o mínimo, né? E aí o Gustavo Gaia já falou que tem essa iniciativa, eu dou parabéns ao Gustavo Gaia. Mas deveriam ser todos que foram eleitos com voto conservador. Era o mínimo que deveriam fazer, né? É o mínimo do mínimo, tá certo? Você concorda ou não concorda? O que você acha, né? Nesse ponto de vista aí, acha que está certo, não está certo? Qual é o seu parecer sobre isso, tá? Pessoal, às vezes vocês veem olhando para baixo, é que eu vou separando as matérias aqui, tá? O computador... Assim, como eu tô parando em hotel, eu tô aqui no cinema de um hotel aqui, tá? O hotel que eu tô tem cinema, hotel legal aqui, em Montevidéu. E aí, eu não compensa montar equipamento, estrutura para mim poder usar toda a estrutura. Então, tô fazendo, deixei então com vocês, né? E aí, vocês me desculpem, mas logo a gente vai trazer o conteúdo da maneira que vocês merecem, tá? Vamos lá, vou pegar uma publicação aqui do Luiz Camargo, tá? Muito interessante. Olha só, ele escreveu o seguinte. Para quem não conhece o Luiz Camargo, acho que dá para mostrar para vocês aqui. Fica um pouco ruim a tela, né? Ó, ele escreveu o seguinte. Espanha, Estados Unidos e o The Economist, o The Wall Street Journal, todos já sabem que o Brasil está sob um regime de exceção imposto por um tirano que ocupa a mais alta corte de justiça, menos a Globo e o Senado Federal. Ou seja, o que está acontecendo é que o mundo começa a mirar os olhos contra o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal passa a ser alvo direto agora de críticas que até pouco tempo atrás não existiam, né? E aí, a grande questão que a gente levanta aqui é até quando o STF vai conseguir reagir a tantas críticas vindas ontem o OINEG detonou o ministro Alexandre de Moraes, até quando eles vão conseguir, reagir, né, a todas essas críticas. Fica o caso aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.